E a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre a LGPD. Primeiro, meninas, eu queria dar uma boa noite para vocês e espero que eu possa contribuir aí com algumas informações a mais sobre a LGPD, até porque a gente está num momento meio complicado, né? A gente está passando por uma pandemia, eu acho que a gente nunca passou isso na vida, né? Assim, a gente nunca viu isso no Brasil, então é tudo muito novo para nós. Então, acho que a gente tem muita coisa para aprender com isso tudo, né? Então, inclusive, esse é o nosso primeiro webinar pela Cloud Girls, né? É inovador, é diferente, e a gente está torcendo para que dê certo, porque a tendência é essa, né? É tudo virar agora online, tudo ser muito mais digital, e, enfim, e utilizar esses recursos tecnológicos. Bom, sem mais delongas, meninas, então é assim, eu vou falar para quem já, eu não sei se vocês, quem está nos assistindo, já participou da minha palestra de LGPD, e é assim, eu conto um pouquinho do que acontece na lei, mas eu trouxe hoje muita coisa nova, porque assim, a gente está nesse momento turbulento, então tem muita coisa para agregar informação para vocês. Então, eu vou passar sobre a lei, né? Vou contar um pouquinho, porque, assim, hoje, muito difícil quem não sabe ou quem não ouviu falar, pelo menos um pouco, sobre a LGPD. Porque ela é uma coisa bem, assim, já está bem difundida, né? E até porque a vigência dela, teoricamente, já foi em agosto, mas a gente não sabe ainda, né? Enfim. Mas, vamos lá, vamos trabalhar com essa data. Trabalhando com a data de agosto, então a gente percebe-se que tem que percorrer um caminho. Enfim, então eu trouxe essas informações para vocês. Quem não conhece vai conhecer, quem conhece vai estar a par das das últimas novidades. Beleza, meninas? Então, no final, vocês podem me perguntar o que vocês quiserem, eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Bora lá. Então, eu trabalho com governança de TI, eu trabalho na NES, é uma empresa de tecnologia. Até um tempo atrás eu estava na empresa de saúde e tive uma oportunidade para mudar de emprego, fazer um projeto bacana de governança de TI, então eu aceitei o desafio e mudei, né, de trabalho. Agregou muito em trabalhar numa empresa 100% TI, então os desafios aí foram imensos. Também faço parte da Associação Nacional de Profissionais de Proteção de Dados, né, de privacidade de dados, e lá a gente troca muita informação, tem muitas novidades e muitas notícias rolando no mundo da privacidade de dados, então a gente tem esse grupo que está muito ligado também com o governo, porque tem muitas pessoas que participam desse grupo que também faz parte de lá, então a gente acaba trocando muita figurinha, e isso enriquece a troca de informação para vocês. Então, recentemente tivemos aí um congresso dos profissionais de privacidade de dados, só que assim, eu acabei assistindo online, né, porque foi bem no pico, onde falaram assim, olha, fiquem em casa, não saiam de casa. Então, eu acabei optando por participar do congresso de profissionais de proteção de dados através do webinar também, tá? Bom, mas aí vocês podem me perguntar sobre as informações referentes a essa organização, que eu explico tudo direitinho para vocês. Faço parte também do Cloud Girls, com muito carinho, esse grupo maravilhoso que me recebeu muito bem, que eu só tenho que agradecer. Então, estou aqui mesmo para ajudar todas vocês. Também estou no grupo de mentoria, então eu ajudo as meninas com a parte de mentoria, então estou aí também para poder ajudar no que for preciso. Trabalho também com o ONCE. O ONCE também é uma ONG, que é uma organização de mulheres em cybersecurity. Então, a gente conversa muito sobre segurança, troca muita informação mais relacionada à parte de segurança. Tá? É um grupo bem legal também. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar depois, tá bom? É isso aí, meninas. Vocês podem me conectar aí no LinkedIn que a gente troca um papo. Vamos começar, então. Ô, Ju, eu tenho 40 minutos, né? Esse meu time, para eu poder não me perder muito, me alongar. Isso, Mi, 40 minutos. Então, 40 minutinhos. Beleza. Meninas, então é assim,
a gente vai começar a informação da LGPD falando que, assim, trago essa frase para vocês, a Tereza Gutierrez, que fala da LGPD na saúde. Ela fala que, assim, as empresas precisam ponderar se há necessidade de solicitar as informações para as pessoas, para os titulares de dados, porque tudo que envolve agora informação de titular de dado é muito delicado, então a gente precisa ponderar se é necessário a gente ter aquela informação, porque o que a gente vê agora, diante da LGPD, é menos é mais. Então, quanto menos você tiver, mais seguro você vai estar, mais de acordo com a lei você vai permanecer, tá? Então, é com essa ideia que a gente começa o nosso bate-papo. E assim, claro que, pegando aí o gancho da LGPD, ela não surgiu do nada, ela veio da GDPR, que é uma lei europeia, que ela veio numa transformação desde 2012 e veio ser aprovada em 2016, então eles já estão com um tempo na nossa frente sobre isso, né? E a gente meio que pegou a GDPR e traduziu um português e vamos aplicar aqui. Claro que teve alguns ajustes, mas no mais ela é uma tradução da GDPR, a LGPD, né? Então, os países da União Europeia, eles utilizam esse código da GDPR, e para fazer o tratamento de armazenamento dos dados pessoais sensíveis das pessoas lá. Então, temos agora a nossa LGPD aqui, tá? Então, essa lei, a 13.709/2018, que ela foi oficializada em 2018, para poder ter uma vigência agora em 2020, que é agosto de 2020. Só que a gente tem alguns poréns aí que lá no final da apresentação eu vou contar para vocês, tá? Então, ela traz uma nova realidade para as empresas, porque assim, a gente vai precisar tratar todas as informações de dados pessoais, porque se tiver algum vazamento, aquilo vai dar um problema muito grande para as empresas. Então, é necessário ter um cuidado, é necessário seguir algumas regras, e então, assim, tem todo um trabalho a ser feito, né? Inclusive, eu tinha começado também a fazer alguns mapeamentos em algumas empresas, e assim, então tá tudo muito cru ainda, mas vou comentar com vocês lá, mas é bom a gente sempre estar no radar das informações. E assim, qualquer empresa vai ser atingida, de qualquer porte, né? Vai ter que responder a algum tipo de vazamento de dados. Pode ser de grandes empresas de banco até padaria, enfim, é bem eclético essa abrangência deles, né? E tudo isso também deu por conta dos escândalos, dos vazamentos de informação, né? Então, de onde veio tudo isso, né? Por que surgiu essa necessidade de tratar essas informações dos titulares de dados? Veio através de escândalos de vazamento do Google, do Facebook, aquela Cambridge Analytica que houve também, então isso também tem um boom muito grande, então veio uma coisa atrás da outra, uma notícia atrás da outra, e aí todo mundo parou, não, vamos regularizar tudo isso para poder evitar maiores problemas, né? Então, por conta desses escândalos todos, que a gente está nessa situação aí com a LGPD. Antes, um pouquinho da LGPD, eu acho que a gente ouviu falar, assim, algumas, não sei se vocês já ouviram falar, mas ela é um pouco mais antiga, de 2014, é o Marco Civil, não é muito antiga, né, de 2014, mas nasceu daí as informações da LGPD também, porque tem muitas regrinhas que tem na LGPD que também veio do Marco Civil, já tinha um tratamento ali no Marco Civil com relação à internet, a dados pela internet. Mas é claro, tudo muito mais claro e definido agora na LGPD, tudo muito mais casado, né? Porque estava muito solto no Marco Civil. E a LGPD veio e fechou tudo isso bem fechadinho, até com a ajuda da GDPR lá da União Europeia. Tá bom? Vamos lá. E esses conceitos, então, o que a lei traz para nós? O que a gente tem que ficar atento? Essa é uma imagem do PMG que eu trouxe para vocês, que eu participei do Summit de Proteção de Dados da Microsoft, e aí nessa informação ele traz bem claro os pontos dessa lei. Então, quais são esses conceitos? Eu tenho que ter um controlador, e esse controlador é quem vai competir as decisões relacionadas aos tratamentos dos dados dos titulares. Então, eu sempre vou ter um controlador e vou ter um operador. O operador é aquela pessoa ou aquela entidade que vai, de fato, tratar os dados.
Então, eu tenho esses perfis, esses personagens, vamos dizer assim, né, diante da lei, e vai ser sempre dessa forma. Vocês vão ouvir muito falar em controlador, operador. O controlador é aquela pessoa a quem compete as decisões. O operador é quem realmente faz o tratamento dos dados, né? Então, esses são os agentes de tratamento. A gente tem um encarregado de PO. Esse cara virou até virou um cargo, e tem agora certificações para isso. Eu vou contar um pouquinho mais lá para frente, mas assim, a Exim, IT Skills, tem várias entidades agora que estão surgindo com certificações para vocês terem o grau de GPO e trabalhar com produção de dados das empresas. De tão grande e tanto que o mercado exigiu esse perfil de profissional. Mas vamos lá, não vou contar spoiler para vocês, não. Deixa mais para frente. Então, esse DPO, ele vai fazer essa ponte entre controlador, operador, a agência nacional, que, se Deus quiser, vai ser aberta, né? Porque só está lá, que um dia vai ser criada, mas não está ainda oficializada. Mas é uma coisa, a entidade mais importante que eu entendo para poder trilhar todo esse conceito da LGPD, porque sem um órgão regulador, a gente fica meio a ver navios, né? É que nem na área da saúde a gente tem a ANS, a gente tem o Bacen financeiro e por aí vai. Então, acho que acabou riscando a minha tela aqui, acho que foi o meu mouse. E aí a gente tem também o tratamento. Esse tratamento, gente, vocês vão ver que é um monte de verbos aqui, que é tudo que realmente a empresa vai ter que prestar atenção quando se fala em titular de dados, né, em dados dos titulares. Então, olha só, vai ter que ter uma coleta, vai ter que ter uma produção de recepção, uma classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, enfim, uma infinidade de verbos aqui do tratamento em si, como que se vai fazer para lidar com aqueles dados dos titulares, tá? Então, tá aí para vocês darem uma olhada depois. O consentimento. Esse é um outro item também bem importante, que também causa muito na hora de você começar a trabalhar com a LGPD e você começar a tratar os dados dentro da sua empresa. O titular de dados, ele tem que dar o consentimento ou não para poder a empresa fazer algum tipo de ação com aquela informação dele, né? Então, ele pode revogar o consentimento, ele pode permitir, ele pode, por exemplo, fazer portabilidade do dado dele. Então, ele precisa concordar ou não com o que estão fazendo com os dados dele. Então, tem que estar tudo muito registrado, muito claro, muito transparente. É isso que o consentimento traz para a gente. O mapeamento em si, porque o mapeamento, o que vai acontecer? Para vocês terem uma ideia, vocês vão conversar, vai fazer entrevista com a empresa de vocês, se vocês forem trabalhar com a LGPD, fazer alguma ação. Eu acho que está todo mundo muito ligado com a LGPD, um momento ou outro, se alguém é de RH, se alguém é de finanças, se alguém é de projetos, se alguém... Enfim, vai um momento tratar alguma coisa relacionada à LGPD, porque é dado do titular, né? É um CPF, é um dado sensível que vai estar ali tratando, então sempre vocês vão se deparar com a LGPD. E esse mapeamento é muito importante para evitar o vazamento posteriormente, né? Então, a segurança, tem que ser muito bem clara e definida. Os fluxos de dados também tem que estar bem definidinho, que são os processos da empresa bem desenhado, né? Para você também ter uma clareza e uma visão do cenário que você tem. Então, esse é o composto dos conceitos, né? Da onde a gente vai poder trabalhar dentro da lei. Deixa eu ver se eu não estou estendendo com o horário. Falei para vocês quem era o DPO. Então, esse cara aí, ele é o Data Protection Officer. Ele é um cargo agora que está aí no mercado, para vocês terem ideia. Ele é encarregado, a função dele é criar, foi criada através da lei, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, e o principal objetivo é garantir que a organização esteja em conformidade, em compliance com a lei. Bom, esse cara tem que estar... Ele é o que chancela tudo. Então, ele é o cara que vai responder perante tudo. Então, as principais características desse cargo, né? Ele pode ser uma pessoa física ou jurídica, então pode ser terceirizado, enfim. Aí vai da empresa o que ele quiser escolher. Antes, ele tinha que ser detentor de conhecimento jurídico regulatório, mas isso não é mais obrigatório, tá? Então, isso aí já está até arriscadinho para vocês verem, porque era meio que, o DPO tem que ser um advogado. Não necessariamente. Assim, conhecimentos de advocacia são essenciais, porque para traduzir algumas coisas da lei, se você tem um conhecimento jurídico,
É ótimo, mas também não é aquela coisa obrigatória, é só isso, que eles quis dizer que não é obrigatório. Estar apto a prestar serviços especializados em proteção de dados precisa ter o conhecimento um pouquinho de segurança da informação, de como trata tudo isso. Então, é um mix, né, das informações. E autonomia técnica e profissional, porque esse cara, ele vai andar em várias... Ele tem aí uma gama de responsabilidade que ele está, assim, com o board da empresa, né? Ele não está abaixo, assim, de nada. Ele está, assim, nivelado com todo mundo para poder chegar naquela liderança, naquela coordenação e questionar mesmo, entendeu? Então, é um cara, assim, que está dançando em tudo, está ali supervisando tudo. Legal? Então, essa informação eu trouxe para vocês da Ops Academy, de um curso que eu fiz lá. E, assim, algumas atividades essenciais que ele traz, também o que o DPO vai fazer para vocês terem ideia, se vocês quiserem seguir nesse cargo de, quero ser um DPO. Então, quais são as atividades essenciais desse DPO? Então, ele vai monitorar a conformidade, ele vai avaliar os terceiros, gestão de contratos, ele vai treinar colaboradores, ele vai monitorar as leis e as normas. Então, ele tem uma série de coisas aqui que são das atividades do DPO. Tá? Então, é interessante vocês darem uma olhada depois, assim, com mais calma, porque, assim, é o boom do momento. O que tem, o mercado está pedindo muito esse profissional, e, assim, como é tudo muito novo, o profissional ele precisa ter esse conhecimento ou ter trabalhado com alguma outra coisa antes para poder agregar e poder fazer essa atividade, né? Porque é tudo muito recente. Mas, assim, as grandes empresas já estão fazendo, os grandes centros acadêmicos já estão fazendo, se movimentando até, inclusive, para ter a parte de formação de DPO acadêmica mesmo, que é as universidades. Hoje, a gente não tem nenhuma dessas aí, falando, até que eu vi, não tem nenhuma, uma grande instituição acadêmica falando sobre isso, mas eu acredito que em breve, se não lançar, em breve vai ter, né, que agora a gente está nesse momento meio bagunçado, então, assim, mas eu acredito que logo, logo vai ter, mas a Exim e a Artskills, eles têm, sim, as certificações de DPO para poder ministrar, tá bom? Qualquer coisa vocês podem me perguntar depois. Bom, aí, assim, claro que o titular de dados, ele é empoderado. O empoderamento dele com o dado dele, ele sabe o que ele faz, ele detém todas as regras agora, o que eu quero fazer com esse meu dado. Então, ele tem o acesso à retificação, ele pode obrigar a empresa a anonimizar o dado dele, ele não quer que mostre o dado dele, pode bloquear, pode fazer uma portabilidade, pode compartilhar os dados, se ele permite ou não, a negativa do consentimento, se pode ou não pode. Então, tudo isso é tratado com o titular. Então, ele tem realmente o poder dos dados. É claro que tem aí uma vertente dos dados, que ele tem o dado sensível, que é mais importante ainda, que é um plus, né? É uma coisa um pouco mais delicada do que um dado, vamos dizer, comum, né? Que é a origem racial, a ética, a convicção religiosa, a parte política, todos esses dados são tratados como dados sensíveis. E isso pode causar algum problema para a empresa, se caso tenha um vazamento. Então, tem essa divergência aí. Então, o titular, ele tem aí as prerrogativas que ele tem, o que ele pode fazer, o que ele tem o poder de fazer, que é a portabilidade, dar uma revogação do conceito dele e tudo mais, e ele também tem esse lado do dado sensível que fica um pouco mais ainda elevado esse nível de criticidade, tá? Vamos seguir aqui. Então, para vocês terem uma ideia, o quanto que cresceu essa informação para vocês, de quanto que cresceu da internet das coisas. Aqui é um gráfico que mostra de 2013 a 2019, o quanto que nós temos de dados conectados e dispositivos conectados sendo trafegados na internet, para vocês terem ideia. E agora, vou fazer um plus para vocês. Esse home office, que está 100% todo mundo fazendo home office, como que vai ser trafegado essas informações no home? Também é algo que a gente vai precisar pensar, porque é a questão da segurança da informação também que está envolvida nesse jogo. Então, a empresa ela precisa muito ter essa segurança muito bem definida, essa política e normas, regras muito bem definidas, para poder trafegar e deixar o seu funcionário em casa trabalhando em home office. Então, é necessário ter essas regras, porque senão fica tudo muito vendido, muito no ar. Então, é necessário ter essas informações também muito bem
claras, né? A regra do jogo muito bem definida. E os impactos, então, que traz a lei? Então, ele assegura o direito à privacidade dos usuários, isso é fato. Então, o usuário ele tem está chancelado que ele tem aquele direito sobre o dado dele. Muda o paradigma das empresas. As empresas vão ter que tratar isso de uma maneira muito mais delicada, com muito mais carinho para aquilo tudo, porque não é algo que vai poder ter assim aleatório. Vou ter lá a informação e eu não sei se para que eu preciso daquilo, se eu não preciso, não. Tem que fazer um estudo, tem que ver se realmente aquilo realmente é necessário, trabalhar minimamente, ter as bases legais, porque tem muita informação ali que vocês podem virar e falar assim, Michele, mas eu preciso muito dessa informação, como é que eu vou apagar ou revogar? Eu falei assim, não, dependendo da sua base de dados, se ela for tratada como uma base legal e você está respaldado juridicamente, que você precisa daquela informação, tá tudo certo. Então, essas informações que vocês vão ter que deixar muito bem alinhado dentro da empresa de vocês, deixando tudo muito mapeado, tá? Então, isso vai mudar o paradigma de como a pessoa trata esses dados, como a empresa vai tratar. Isso casa com a cultura empresarial. A cultura muda, né? Porque hoje aqui no Brasil a gente tem a cultura de ter planilhas Excel para tudo quanto é lado, com informações assim idênticas ou até iguais, rolando e-mail, rolando WhatsApp. Então, assim, se a gente for parar e olhar dentro da empresa da gente, como é que trata essas informações, como que é feito o fluxo, vocês vão se assustar, porque assim, eu fiz isso na minha empresa anterior, eu fiz mapeamento de dados, e é absurdo a quantidade de coisas que a gente descobre dos dados das pessoas, trafegando por aí, sem necessidade às vezes, entendeu? Então é tudo muito novo, então essa cultura, esse paradigma, tudo isso vai ter que ser tratado. E a visão do marketing também, porque, por exemplo, se a empresa ela vaza informação, se alguma coisa acontece com aqueles dados e cai na mídia, aquilo dá um problema tão grande para a empresa, gente. Então, imagina, né? A empresa pode perder milhões, perder dinheiro, assim, ter problema financeiro por conta de marketing, por conta de divulgação. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. As empresas com isso também, elas passam a ter os dados mais qualitativos. Eu tratei tudo aquilo, eu sei para que serve tudo aquilo, eu tenho base legal, eu estou respaldado juridicamente com tudo aquilo, então, legal, está tudo muito definido, muito claro, a regra do jogo está ali definida, então, tá legal, está em compliance, né? E a segurança jurídica para as pessoas, porque nós, como consumidores, como titulares de dados, a gente também não quer nosso CPF, CNPJ por aí, o telefone, sei lá, informação, dado sensível nossa, por aí, né? Então, para nós também isso é uma segurança muito importante, tá? Então, esses são os impactos da lei. É claro que, com isso tudo, as empresas mais olham para isso daí, é a multa. Isso daí, gente, pode quebrar a empresa. Dependendo do porte da empresa, quebra, porque é uma multa de 2% em cima do faturamento da empresa, com limite de 50 milhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro, entendeu? Então, é uma penalidade séria e que eu vejo que isso foi o grande motivador da LGPD. Esse é o grande start das empresas estarem se movimentando para poder estar em compliance agora para agosto, né? Então, essa penalidade aqui, ela é crucial. Então, é algo para se pensar muito bem com relação a isso, tá? Isso que abre os olhos aí da LGPD. Os principais itens, então, só dando uma pincelada novamente, a transparência, precisa ter muita transparência com tudo que a gente faz, muito controle, então, de novo, esse cara tem que ter o controle de tudo, ele tem que conhecer muito e navegar em diversas vertentes, né? Ele tem que entender do jurídico, ele tem que entender do técnico, ele tem que ter um relacionamento, porque ele vai conversar com a agência nacional e ele vai falar como com a agência nacional, ele tem que ter esse jogo de cintura, né? Então tem tudo isso. A parte do consentimento, que é o usuário, deixa ou não deixa, você pode ou não pode fazer as informações, eu posso tratar, não posso, revogo, não revogo, dá o seu ok para mim ou não dá o ok, enfim. E a parte de segurança da informação também, que vai ser muito bem trabalhada, que está tudo casadinho, né? Segurança da informação, privacidade de dados, o controle e transparência. Então, é um conjunto de coisas aí que a gente vai tratar, que no fim a gente chega no compliance. Aqui para vocês, assim, são algumas
algumas empresas que perderam bilhões, milhões de dinheiro por conta de vazamento de dados e sofre, viu, gente? É claro que esse lance da pandemia agora deu uma minimizada nessas informações, mas se vocês jogarem no Google e procurar, sempre tem uma informação nova sobre vazamento de dados, né? Então, é bem por aí. Então, perde-se dinheiro, sim. Aplica-se a multa, sim. Tem que tomar muito cuidado com isso. Para implantar tudo isso, então, meninas, assim, quais são esses desafios da implantação? Então, a gente tem que ter uma capacitação, tem que estudar sobre o tema, entender bem a lei, para a gente pegar item por item daquela lei e tentar esmiuçar o máximo que a gente puder e aplicar cada ponto delas, né? Então, capacitar, ter uma cultura, uma nova cultura na empresa, então tudo isso tem que trabalhar. A gente tem que ter um inventário bacana, identificar os dados, fazer um mapeamento desses dados, conversar com as áreas, faz um planilhão, monta lá. Tem muitas empresas agora que eles estão oferecendo esses trabalhos de mapeamento. Consultoria de mapeamento. Então, você conversa com uma empresa, por exemplo, muitos escritórios jurídicos fazem isso agora. Eles estão oferecendo aí, fique em compliance com o LGPD. Aí você compra lá o pacotinho deles lá de trabalho, e aí eles vêm com mapeamento de dados, eles vêm com os processos, com os fluxos, com as descrições das leis, então já vem meio que prontinho para vocês. Então, já tem que ter isso no mercado também. A gente não via isso antes. Conforme foi andando o ano de 2018 para 2019 inteirinho, essas empresas foram trabalhando nisso, até para poder ganhar um pouco de dinheiro, né? É isso que as empresas também visaram, né? No ganho, no lucro nessa parte. A parte de comunicação, que para mim é muito importante, a comunicação, as pessoas precisam saber disso. Você vai chegar num momento aí da sua empresa que você for aplicar o mapeamento de dados ou conversar com alguém, eles precisam saber o que significa LGPD, como tratar essas informações, o quão crítico é isso para a empresa se caso vazar, a multa. Então, a comunicação é essencial. Se tiver uma boa comunicação, todo o processo de implantação da LGPD, do mapeamento de dados, ela vai funcionar legal, porque as pessoas vão cooperar. Tendo a cooperação das pessoas, a coisa flui. Tá? Isso é um ponto importante. A proteção, né? Então, é o caso de auditar, ver toda essa parte do mapeamento, do processo, da comunicação, então, ver se realmente está tudo muito casadinho, se está protegido, se tem a segurança sendo aplicada. Então, é um conjunto é uma engrenagenzinha que vai auxiliando vocês, e por fim, vocês têm a gestão, que aí o DPO entra para fazer a gestão de tudo isso. Né? Ele vai estar tratando dessas informações junto com a autoridade, junto com o controlador, junto com o operador, ele vai estar ali, então, naquele samba com os personagens aí, tá? Então, aí é um guiazinho de como fazer essa implantação, os desafios delas. A expectativa, meninas, de tudo isso é que definitivamente entre em vigor no dia 16 de agosto de 2020, com a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela oficializada, promulgada, divulgada, mas como que nós estamos agora? Esse é o problema. E aí? Estamos em 2020. O que vai acontecer? A gente ainda não sabe. Porque, assim, com esse lance do coronavírus, o que acontece? As empresas, assim, elas... nem todas as empresas estavam preparadas para fazer LGPD. Muitas empresas deixaram meio que para a última hora, de fato. Isso eu vi acontecer, até por conta da empresa que eu trabalho agora, eles prestam algum serviço, as empresas estavam chamando a gente para fazer, gente, ajuda a gente na LGPD, o que tem que fazer e tal. E tem gente que estava começando do zero agora, em 2020, no começo de 2020, para ter a vigência em agosto. Então, muito cru. Então, assim, o lance das empresas não estarem preparadas era um ponto importante para a lei ser prorrogada. Isso era o que estava se tramitando lá no governo. Só que não foi oficializado, nada disso foi oficializado. O caso é que com o coronavírus agora, com essa pandemia, o pessoal meio que esqueceu o LGPD, que isso ia entrar agora em agosto. Então, assim, estão se falando, tem várias informações falando sobre isso, de que a pandemia pode prorrogar, ser um forte aliado na prorrogação da LGPD. Existem reportagens
de fontes que estudam sobre o caso, mas se você joga lá no site da ANPPD, que é a Agência Nacional de Profissionais de Proteção de Privacidade de Dados, se você joga lá na agência, dentro da agência, você não encontra essa informação, então não tem nada oficial. Pode ter uma MP dentro do governo rolando para lá e para cá, pode ter alguma conversa entre deputado, enfim, oficial se você joga pesquisa em fontes confiáveis, você não encontra essa informação. Então, a gente está aguardando o que vai acontecer. Então, a Associação de Profissionais de Proteção de Dados, assim, é um ponto bem legal para poder divulgar essas informações, porque ele está fazendo essa ponte junto com o governo. Então, se surgir alguma informação nova, com certeza, no dia seguinte, no momento seguinte, vai estar todo mundo sabendo. Então, por enquanto, é tudo cogitação, tá tudo, assim, estão se cogitando, estão falando, estão movimentando, mas não tem nada oficial, tá? Então, é por conta da pandemia. Antes era por conta que as empresas não estavam preparadas, mas agora é por conta da pandemia. E aqui eu mostro para vocês que o governo ainda não criou a bendita Agência de Proteção de Dados. É muito, estritamente importante essa agência. Ela vai regularizar tudo isso perante as empresas, ela vai determinar as multas, ela vai ter todo um conjunto de regras, de normas. Então, para a agência, para poder tratar tudo da LGPD, a agência é o norte. Então, ela tem muita gente esperando isso. Então, a gente está aguardando aí o que vai acontecer, algum sinal de mobilização da agência da parte federal para ver o que vai acontecer, mas ainda não se criou. Uma informação que eu peguei no dia 14/2 do site Tecmundo, não tem ainda a informação, está aguardando, estamos aguardando. Aqui uma outra informação que eu trago para vocês, da Isto é Dinheiro, falando que é aquilo que eu estava comentando, sobre as empresas que não estavam preparadas. Então, 84% das empresas não estão preparadas para atender os requisitos da legislação. Então, era nesse ponto que eles estavam tratando, falando assim, olha, vamos prorrogar a LGPD, vamos prorrogar. Mas agora a gente tem a questão do coronavírus, que veio por cima disso tudo, né? E, de fato, assim, só 12,5% das companhias realizaram algum mapeamento, fizeram alguma tratativa, mas, assim, é pouco, né? Porque as empresas precisam entender que isso é extremamente importante e a questão da penalidade e exposição são os impulsionadores das empresas poderem ter esse tratamento de dados, ter esse trabalho dentro deles, né? Dentro da organização, de uma forma bem alinhada, né? Bem clara, bem transparente, bem implementada, porque uma hora, assim, pode ser que vamos imaginar que essa lei vá prorrogar, mas não vai ser muito. Vai chegar uma hora que vai ter que ser feito. E na minha opinião, gente, minha opinião pessoal, eu acho que agora com esse lance de home office geral, que tá todo mundo fazendo home office, você vê que a galera tá postando no LinkedIn, as empresas estão todas home office, fotos de escritórios gigantescos, sem nenhum funcionário, todo mundo em home. Foi uma mobilização, assim, absurda e rápido. Então, o tratamento de dados, como está sendo o tratamento de dados, como está sendo a parte de segurança da informação disso tudo? Agora que a lei tinha que estar vigente, agora que a lei poderia estar auxiliando nesse aspecto. Então, por conta disso, na minha opinião, que a lei não deveria ser prorrogada. Mas, assim, é uma opinião pessoal, né? E, enfim, aí vai cada caso. Mas, diante desse cenário todo de pandemia, mas esse boom do home office, eu acho que esse seria um momento bem importante da lei. Vem para auxiliar e para definir fluxos, processos, normas políticas de todo esse trabalho, né? Seria bem importante isso. Então, o que eu poderia comentar com vocês é isso. Então, a gente tem muito... Por fim, meninas, eu nem sei se deu meus 40 minutos, acho que já passou até, né? A gente, assim, a lei, ela tem muitas coisas para ser vistas ainda, tem as empresas que precisam trabalhar nelas ainda, nessa lei, elas precisam ter mais informação, a gente sabe que tem coisas para fazer, mas é tudo oportunidade. Se a gente pegar a LGPD como oportunidade de trabalho, tem muita coisa para agregar, tem muita coisa para fazer, mas tem muita oportunidade também. Então, é isso, meninas. Estou aberta a
dúvidas, a gente aprende aí as oportunidades que nunca serão perdidas, mas alguém vai aproveitar que você perdeu, uma frase que eu levo do Shakespeare para minha vida. É isso, meninas. Estou à disposição de vocês. Oi, meninas. Quem quiser fazer perguntas para mim, a gente vai abrir agora. Uma por uma, educadamente. Diz primeiro o seu nome e faz a pergunta, ela vai responder. Eu acredito que vai dar para responder para todo mundo. Tudo bem? Pode abrir o microfone de vocês para perguntar. Fique à vontade aí, gente. Nossa, meninos, uma de cada vez. Miss, eu sou fã. Ah, lindona! Beijo! Michele, boa noite, aqui é a Tainá. Olá, Tainá. Tudo bom? Tudo, e você, meu filho? Tudo certo. E se tratando como a gente pode dizer, de nós, sociedade, sermos conscientizados sobre essa lei. Porque a gente fala da empresa que ela tem que fazer o tratamento de dados. Mas, por exemplo, quando a gente vai fazer algum termo na internet para fazer algum cadastro, a gente mal lê os termos e condições de registro daquilo, porque geralmente são coisas muito complexas. E como seria isso? Como a empresa poderia informar isso para os clientes, enfim, de uma forma mais, assim, menos difícil, sabe? Transparente. Isso! Minha Flor, é assim, você tem toda a razão. Para nós é difícil, tanto é que eu até lembrei de um gancho que eu fiz quando eu fiz essa palestra para vocês no ano passado. Eu tinha comentado naquela época, julho, se não me engano, foi julho do ano passado. Gente, a gente estava naquela brincadeira do Facebook, de foto antiga, de foto velha. Você olhava lá, acho que era Face, eu não lembro agora o nome, mas era um appzinho lá do Face que você via seu rosto todo envelhecido. A pessoa todo mundo ficou tão enlouquecido com aquilo que todo mundo aceitava lá, nem lia os termos daquilo. E é de fato isso que acontece. Você vai fazer um joguinho, você vai fazer um quiz, alguma coisa, você vai aceitar assim de uma forma automática, não vai ler, não vai prestar atenção. Mas eu acho o que vai acontecer a partir do momento que essa lei ela entrar em vigor. De fato, vai existir mais notoriedade dela, principalmente pela imprensa. Porque imagina só a Ana Maria Braga falando na televisão que você tem o direito de apagar os seus dados de onde você quiser. Se alguma empresa te ligar falando, olha, tô aqui com a sua informação, você ganhou uma promoção assim, assim, assado, você vai ter como questionar para essa empresa, você vai, peraí, por que você tem meu dado? Não quero que você me ligue mais, pode apagar, entendeu? Essa situação da gente ter o empoderamento dos dados que vai ser divulgado e eu acredito que vai ser muito disseminado pela imprensa também, porque você vai ter como tratar você é o dono dos seus dados. Então, vai chegar uma hora que as empresas elas vão ter que ter muita clareza, elas vão ter que passar isso de uma forma muito transparente para os seus consumidores, para os seus clientes, nem que focar informações no próprio site, e-mail de aviso, SMS, enfim, ligando às vezes. Então, assim, toda essa tratativa é a parte da comunicação, é muito importante, mas, assim, de fato, muita gente, como consumidor final simples, não conhece, não sabe o que é LGPD. Para nós que somos profissionais, estamos na área de TI, estamos trabalhando, tendo esse conteúdo, a gente dá um passo à frente, mas a tendência é que eles também saibam, de uma maneira ou de outra, eles também vão saber que eles têm o direito de deletar o dado dele numa base de uma empresa que eles nem têm contrato. Não tem um contrato com a empresa, por que a empresa está me ligando? Entendeu? Então, esses pontos que a empresa provavelmente ela vai pegar no pé e vai divulgar de um jeito ou de outro, de uma forma mais simples e clara para as pessoas. Eu acho que essa é a ideia. Ficou claro? Sim, obrigada. Imagina. Mais alguém, meninas? Tem gente na fila? Pode falar aí à vontade. Tem uma pergunta no chat, Mi. Manda aí, Ju.
da Julie. Com essa mudança na proteção de dados, sistemas VPN, por exemplo, também deve sofrer mudanças nos requisitos, ou essa lei engloba apenas o tratamento de dados clientes e etc.? Ou o tratamento de dados entre empresas e funcionários também sofre alterações? Sofre sim. Na realidade, tudo que envolve ferramentas de segurança, VPN, firewall e por aí vai, tudo isso vai ter que estar muito bem casado, vai ter que estar muito bem configurado e testado, homologado, auditado, para não ter o vazamento de dados. Então, assim, sim, as ferramentas, elas são uma excelente aliada nesse processo todo, né? E, claro, as informações numa empresa não é só informação de cliente, por exemplo, a gente está falando aqui, né, dos titulares de dados, mas, por exemplo, o RH tem as nossas informações. Eles têm que saber como lidar com essas informações também. Eles têm que saber que eles não podem ficar copiando e colando nosso CPF em qualquer lugar. Então, por isso que eu falei, a comunicação no geral de todas essas informações, de todos esses trabalhos, é estritamente importante, porque é essa comunicação que vai fazer com que as pessoas saibam o que elas têm que fazer, e fazer direito, né? De uma forma segura. Então, sim, qualquer dado pessoal, até o nosso, dentro da empresa, nosso CPF, lá no registro do RH, é importante, sim. Tem que ser mapeado. Beleza? Tem outra pergunta. Pode mandar. Da Camila. Todo dado pessoal precisará ter consentimento das pessoas para ser armazenado? Não, depende. Aí agora eu vou responder como um advogado, né? Quando a gente fala de advogado, o advogado fala assim, qual é a resposta padrão de um advogado? Depende. Porque lembra que eu comentei com vocês que existem as bases legais. Então, assim, é claro que se você tem lá um formulário de acesso, um formulário de cadastro, que você precisa para funcionar o seu produto ou algum fluxo dentro da sua empresa, você precisa ter as informações daquela pessoa. Ele vai preencher lá um formulário, vamos imaginar lá na internet, vai preencher o cadastro, nome, CPF, RG, e-mail e tudo mais. Só que ali vai ter que ter uma informação muito clara para ele sobre onde vai estar aquela informação, o que ele vai ter que fazer com aquela informação. Tudo tem que ficar bem transparente para o titular. E ali, ele também vai ter que ter o direito de apagar, de cancelar, de deletar, entendeu? Então, é um painel. Vamos imaginar que é o acesso dele, ele vai ter o acesso às informações dele na empresa, que ele vai poder tratar da forma que ele achar melhor. Deixa lá, ok, atualiza, não quero mais, deleto tudo, entendeu? E só que assim, se tem alguma informação que a empresa precisa reter daquele titular, daquele cliente, daquele consumidor, enfim, vamos imaginar aqui um dado crítico, por exemplo, vou pegar um dado de saúde, prontuário eletrônico. Você passa lá nos laboratórios, você passa nas clínicas, nos hospitais, você sempre vai deixar suas informações lá. Você não vai poder ligar para um hospital e falar assim, olha, não quero mais, não vou mais ser atendido por vocês, eu vou mudar para outro hospital. Faz a portabilidade dos meus dados. Não posso. Por quê? Porque aquele hospital está resguardado de base legal. Ele tem lá, perante a lei, os critérios definidos juridicamente que ele tem que ter aquela base. Então, se você tem as bases legais, se você tem aquela informação, que você retém aquela informação, porque, por exemplo, a ANS te obriga a ter aquela informação, o Bacen te obriga a ter aquela informação, algum outro órgão do governo, sem governo, não do governo, mas que justifique aquela informação, você está, você justificou aquela informação armazenada, entendeu? Então, as bases legais é um grande aliado também na hora de você armazenar as informações dos titulares. O consentimento é importante? Sim, quando você não está diretamente vinculado com a base de dados, com a base legal. Mas é importante, pela lei,
e o DPO ele tem esse discernimento de tratar isso e deixar muito bem mapeado dentro da empresa, né? Para poder, quando vier algum questionamento, alguma coisa, tá lá bem descrito, bem claro, tudo transparente para a pessoa. Beleza? Mi, a gente tem uma série de perguntas no chat, só que eu vou abrir para a Laila te perguntar. Oi, Laila. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, olá, Sim. Laila. Então tá bom. É minha primeira vez aqui, boa noite para vocês. Tá? Deixa eu só falar. As outras perguntas, Mi, você pode responder no chat? Claro. E aí eu vou chamar a Paty em seguida que você responder a pergunta da Laila. Tudo bem? Claro. Beleza. Então vamos lá, Mi. Assisti tudo, gostei muito, tá? Parabéns, primeiramente. Obrigada por esse conteúdo. Minha dúvida é o seguinte: como empresas terceirizadas lidam com informações de outras empresas também, porque elas prestam suporte, seja na área de Service Desk ou consultoria e tudo mais, cabe à empresa que cede os dados, então a empresa que contrata a terceirizada, fazer uma auditoria nessas informações dela, ou uma auditoria interna da própria empresa, ou pode ser as duas, ou o erro por exemplo, se algum dado vazar, cabe ao usuário que se sente lesado, enfim, fazer essas verificações com a empresa dele ou com a terceira. Como que a gente pode lidar nesse sentido de empresas terceirizadas que usam informações de outras e etc. Não sei se ficou muito claro. Não, entendi tudo, fica tranquila. Laila, foi uma ótima pergunta e realmente é o que vai acontecer muito. Toda empresa tem contrato com outras empresas. Isso sabe, uma empresa que não tem contrato hoje em dia, eu acho que é difícil. O que acontece? A chave nessa conversa entre o controlador e o operador, porque quando você contrata alguém para tratar os seus dados, você é o controlador e você tem o operador. No caso do terceiro, ele é um operador, porque ele está tratando os dados da pessoa com quem ele fez o contrato, certo? Uhum. E aí, esse contrato é a regra do jogo. Ele tem que estar muito bem descrito, muito bem claro. Se houver vazamento, vai acontecer isso. Ou seja, a empresa, com o corpo jurídico dela, tem que elaborar esse contrato, colocar algumas cláusulas lá que resguarde ela e que também dê o ônus para a empresa terceirizada. Então, assim, a conversa tem que estar muito bem alinhada entre as duas partes. O que vai definir como que vai ser tratado esses dados é o contrato. O contrato é a arma principal disso. Não tem como fugir. Né? Não tem como deixar uma conversa de cavalheiros. Ok, faz isso? Não. Tem que deixar muito bem descrito, assinado, tudo bonitinho, para que se houver algum problema, as partes tenham onde ser notificada. E se por acaso, vamos imaginar, existe esse contrato entre a empresa entre o controlador e o operador. Beleza, tá legal, tá rolando dia a dia. De repente, a empresa terceira vazou algum dado por algum motivo, problema de firewall, alguém invadiu, alguém roubou, a gente não sabe o que aconteceu. Então, estão vendo com a TI lá, estão levantando o porquê que vazou aquelas informações. De quem que é a culpa? É claro que a empresa terceira, ela vai responder por todo aquele vazamento. De fato, eles vão levantar onde foi a culpa, né? Onde que teve o problema. Só que quem fez o contrato com aquela empresa operadora foi o controlador, foi aquela empresa maior, a empresa contratante. Ela contratou aquele serviço, então logo ela confiou nas informações que estavam lá. Então ela também responde perante a agência nacional. Então, assim, quem vai fazer essa ponte entre todos eles é os DPOs. Os DPOs vão ter que fazer o que a gente chama de resposta a incidentes. Então, é uma parte dentro da lei que quando você tem algum incidente que você ocasionou, ele vai ter que ter todo um documento, todo claro e definido, bem escrito, dizendo o que aconteceu, onde foi o problema, quais foram as ações tomadas. Se aquela empresa que teve o vazamento, ela já tem boas práticas de segurança da informação, já tem boas práticas da lei,
já está com um mapeamento, já está com algumas atividades em andamento, ela fica, a culpa dela diminui. Então, a multa, se era uma multa grandona, sei lá, já vai ser só uma notificação, uma advertência. Tem esses trâmites também. Então, dependendo de como a situação ocorrer, você pode ou não ter mais gravidade na situação. Mas tanto o controlador quanto o operador vão responder sim, porque eles têm um contrato firmado entre as partes. Então, tem que ter uma conversa entre eles. Ficou com um ponto que deu para pegar? Deu, nossa, bastante. Ai, que bom. Muito obrigada, porque me fez pensar naquele vazamento que teve há um tempo atrás no Brasil, que sequestraram as informações, bitcoins e etc e tal, me trouxe muito isso. Talvez se naquela época já tivesse uma lei sobre isso, não sei se poderia auxiliar também, né? Acho que entra um pouco nisso de proteção de dados. Com certeza, exatamente. A gente só tinha o marco civil da internet que as coisas são vagas demais, tá tudo muito assim, jogado. Agora a LGPD não, veio casar tudo, né? Então não tinha como você recorrer na época com o marco civil, né? Agora com a LGPD, a partir do momento que entrar em vigor de fato, aí a coisa começa a ficar mais séria, né? Certo, obrigada, viu? Ai, gente, infelizmente vou ter que interromper. É sempre assim, né, Mia? As suas palestras. Eu sempre tenho que te interromper. Não tem problema não, gente. Eu posso responder. Eu sempre sou a chata. Não. E olha que eu nem me meti, que a Ju ia me cortar. Eu falei assim, eu só falava. Mas aí tem as perguntas aí que eu vou te pedir com carinho para responder para as meninas no chat. E aí eu vou te agradecer muito, muito mesmo. Mais uma vez, sua palestra é sensacional. Imagina, muito obrigada. Faço com muito carinho para vocês. Obrigada de verdade. Vou tirar o share do meu vídeo aqui, tá?